São 10 da manhã, mais 38 minutos, e você acompanha o Estúdio Alesp com muitas informações aqui do Legislativo Paulista nesta quarta-feira. A gente está com você trazendo aí as notícias do Parlamento. E pesquisadores da Universidade de São Paulo e colaboradores desenvolveram um protocolo para padronizar a atuação dos laboratórios que realizam exames moleculares para diagnósticos de Covid-19. A técnica vai permitir identificar em amostras biológicas do RNA do vírus causador da doença, o SARS-CoV-2. Para entender melhor do assunto, eu converso agora de forma remota com Igor Olivares, que é professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, do campus São Carlos. Bom dia, Igor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Conta para nós aí como é que foi esse estudo, qual que é a proposta sobre esse estudo, e é um assunto de extrema importância, sem dúvida nenhuma, Igor. Bom dia, Guga. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse projeto de pesquisa. Esse projeto, na verdade, é um projeto que eu trabalho já faz algum tempo, porque dentro da universidade eu sou especialista na área de gestão de qualidade em laboratórios, Eu tenho um livro publicado há mais de 15 anos já sobre esse assunto, e dentro das diferentes ferramentas de gestão de qualidade para laboratório, o ensaio de proficiência, que foi o que nós desenvolvemos, é uma das ferramentas nesse rol de atividades da qualidade dos laboratórios. E por que a qualidade dos laboratórios é importante? Hoje, um laboratório de análises, o efeito de um resultado incorreto, ele é muito sério. Por exemplo, um laboratório que analisa potabilidade de água, contaminantes de alimentos, doping no esporte, Então, os efeitos de um resultado incorreto é muito sério. Por isso que já faz muitos anos que existe uma série de regulamentações de maneira de você garantir que os resultados das análises laboratoriais eles sejam confiáveis, Durante a pandemia, eu tinha um projeto com a agência de fomento aqui do estado de São Paulo, que é a FAPESP, e eu desenvolvia protocolos para ensaios de proficiência para a área de alimentos. E o que é um ensaio de proficiência, só para vocês entenderem, O ensaio de proficiência, na verdade, seria uma prova prática, Você prepara no laboratório uma amostra que tenha uma característica conhecida, uma concentração conhecida de um contaminante, e aí o preparo dessa amostra tem todo um desenvolvimento científico aí de caracterização, estudos de homogeneidade, estabilidade, e essa amostra você serve como uma prova prática para os laboratórios que têm interesse em se autoavaliar, Isso que é um ensaio de proficiência. Durante a pandemia, eu vi que muitos laboratórios que faziam diagnóstico de Covid começaram a colaborar com a rede de monitoramento de Covid do estado de São Paulo, e aí você tinha laboratórios que eram especialistas no assunto, mas tinha muitos laboratórios de outras áreas, que trabalhavam com análise de diagnóstico por PCR, que também começaram a colaborar com os ensaios de diagnóstico. Como eu tenho essa expertise na área de ensaios de proficiência, eu decidi contactar a FAPESP, redirecionar meu projeto de pesquisa para realizar um ensaio de proficiência para diagnóstico de Covid. Qual que era a ideia desse projeto? É você realmente avaliar a competência técnica dos laboratórios que estavam fazendo os testes de diagnóstico, Porque qualquer teste de laboratório é suscetível ao erro. Essa ferramenta de controle de qualidade, que é o ensaio de proficiência, é uma prova prática que o laboratório ele participa para se autoavaliar se os resultados que ele está gerando eles estão corretos ou não. E aí nós fizemos esse processo. Então nós pegamos um pool de amostras contaminadas inativadas com vírus, Aí nós preparamos essas amostras em laboratórios, fizemos todo o estudo de caracterização das amostras, estudo de homogeneidade das amostras, estudo de estabilidade das amostras, e aí nós preparamos 5 tubinhos, tubinhos de ensaio, por assim dizer, e nesses 5 tubinhos nós tínhamos lá 3 tubinhos que tinham o vírus inativado, em concentração viral diferente, para dar um nível de dificuldade diferente para os participantes, um tubinho que era só água e um outro que tinha um vírus que era do influenza aviária, que teoricamente não teria que ser identificado como positivo. Aí nós contactamos vários laboratórios aqui do estado de São Paulo, foram 10 laboratórios,
e encaminhamos essas 5 amostras para cada um desses 10 laboratórios, né? Então, cada laboratório recebeu 5 amostras, eu tinha 10 laboratórios, então ao todo foram 50 amostras analisadas. Das 50 amostras analisadas, então, eu tinha 30 positivas e 20 negativas. Das 30 positivas, os laboratórios tiveram uma porcentagem de acerto de 73% e das negativas, 95%, né? Isso é um número bastante interessante. O que significa isso, né? Significa que, dependendo da concentração viral das amostras, existe uma possibilidade de erro do teste. Qual que é a ideia do Insight Proficiência, então? Nós criamos essa ferramenta justamente como uma ferramenta de controle de qualidade para colaborar com os laboratórios se autoavaliarem e identificarem problemas em seu processo de maneira que eles possam melhorar a qualidade dos resultados para diagnóstico. Graças a Deus, hoje nós estamos numa situação muito mais confortável em relação à pandemia, mas pensando em futuras pandemias que possam vir a ocorrer, né? Essa preocupação em ter um controle de qualidade dos testes de diagnóstico é bastante importante, porque isso tem um efeito direto aí no combate à pandemia, né? Fazer um diagnóstico correto é o primeiro passo para as tomadas de decisão que nós vamos ter aí, técnicas ou políticas aí, para você combater uma pandemia. Então, foi essa que é a ideia do nosso trabalho. Legal, isso é importante, que dá uma visão também para a própria criação de políticas públicas, então é muito importante. Mas essa experiência, né, a nível, né, do SUS, gerou resultados? Como é que você analisa isso, o sistema público de saúde, né, através da tua pesquisa, tendo realmente esse padrão? E o que chama atenção, né, é a grande porcentagem aí de acertos no resultado negativo, né? Sim, o resultado negativo, porque assim, o resultado negativo é mais fácil porque você só vai errar se você tiver uma contaminação cruzada, né? Então, nós tivemos 95% de acerto nas amostras negativas, mas aí teve 5%, acho que foi uma das amostras, pelo que eu me recordo, que você teve um falso positivo, né? Que provavelmente um problema de contaminação cruzada que aconteceu. Agora, as amostras que eram positivas e 27% elas não foram identificadas, né? Muito provavelmente está relacionado à sensibilidade do teste. É importante destacar, né, que um teste de PCR, como qualquer outra análise laboratorial, a sensibilidade do teste depende muito dos instrumentos que cada laboratório utiliza, né? Então, depende muito da qualidade dos reagentes, depende muito da qualidade dos equipamentos, né? Da estrutura laboratorial. E, logicamente, tem laboratórios que têm estruturas melhores, que conseguem identificar, diagnosticar um vírus, né? Com uma concentração viral mais baixa, e outros que talvez não tenham uma estrutura tão boa, né? Aqui no estado de São Paulo, né, foram 10 laboratórios, né? Esses números, assim, eles, na verdade, eles acabam até se assemelhando um pouco, né, com os números que a gente vê na Europa, porque quando eu publiquei esse trabalho numa revista internacional desse protocolo para diagnóstico de proficiência, até então não tinha nenhum trabalho publicado sobre isso no mundo, né? E aí, porque de início o pessoal tinha que fazer o diagnóstico do Covid e não se teve tempo de implementar as ferramentas de controle de qualidade do diagnóstico. Aí, passado o ano passado, começaram a aparecer alguns resultados também. Na Europa, por exemplo, de um ensaio de proficiência, eles tiveram por volta de 82% de acerto, né? É um pouquinho melhor do que a gente aqui no estado de São Paulo, mas teve outras localidades que teve por volta de 75%. A ideia agora nesse projeto, nós estamos fazendo parceria com outros institutos, né? E a nossa ideia é fazer um ensaio de proficiência desse agora de nível nacional, né? Porque para avaliar se no Brasil como um todo, né, se a capacidade diagnóstica ela é similar ao estado de São Paulo ou se esses números eles são muito diferentes aqui do estado. E a ideia é que talvez, né, se algum órgão público tem interesse em utilizar essa ferramenta como um controle de qualidade contínuo, né, para os diagnósticos por PCR, que a gente nunca sabe quando a gente vai precisar novamente ter uma rede de diagnóstico grande, né, para fazer diagnóstico de uma potencial pandemia que possa ressurgir de repente. Pois é, você tocou num assunto que eu acho extremamente importante que a gente aborde aqui no nosso programa, que é exatamente o futuro, as próximas pandemias. Essa pesquisa, ela não é só útil, né, na questão do Covid, né, do diagnóstico e da testagem segura
do Covid. Ela pode ajudar em qualquer outra doença que seja, né, de origem viral. Como é que funciona isso? É bom a gente explicar de forma didática para o nosso telespectador que nos acompanha, né, para que ele possa entender melhor essa história. Então, tudo bem, a pesquisa foi feita, né, baseada na Covid-19, mas outras pandemias e outros vírus podem se beneficiar desse estudo, é isso mesmo? Combate, né? Exatamente isso, Guga. Vou dar um exemplo, né? Quando nós fizemos esse trabalho, nós fizemos uma parceria com um laboratório federal agropecuário que trabalha com o diagnóstico de doença. Mas olha que interessante, no período da pandemia, o Ministério da Saúde teve que se aliar a outros, né, uma rede grande de laboratório de diagnóstico, que fazia diagnóstico para outras áreas, que eles acabaram se organizando para fazer diagnóstico para a pandemia, para o Covid, né? Esse laboratório que eu fiz parceria, o Laboratório Federal Agropecuário, é um laboratório na cidade de Campinas, do governo federal. E esse laboratório ele tem uma expertise muito grande em fazer diagnóstico de influenza aviária, né? Influenza aviária, esse é um caso aí muito sério, a gente viu veicular no jornal nesses últimos tempos, né? De uma potencial epidemia aí, né? Que poderia vir ao Brasil. O Brasil é um grande produtor de frango, então isso era uma preocupação muito grande, é uma doença muito séria. E todos os testes de diagnóstico dessa doença de influenza aviária eram feitos nesse laboratório de diagnóstico aqui na cidade de Campinas, né? Esse laboratório ele já fazia um estudo, né, de controle de qualidade, mas essa parceria que nós fizemos focado na Covid, esse laboratório de diagnóstico veterinário acabou se utilizando desses resultados para também instituir um controle de qualidade para diagnóstico, de laboratórios de diagnóstico de influenza aviária, ou seja, o teste, a técnica de PCR é uma técnica muito aplicada para diagnóstico de doenças, né? E ela pode ser aplicada para diagnosticar N tipos de vírus diferentes, né? Então, assim, ter um controle sobre a qualidade desses resultados é importante. Foi importante não só na pandemia, é importante para diagnóstico de doença veterinária, como a influenza aviária, que é muito importante, é um tema bem recorrente ultimamente, mas futuras pandemias, se caso venha existir, né, a gente torce que não, mas se você precisar ter uma rede de diagnóstico de um determinado vírus por PCR, esse protocolo de proficiência, ele pode ser usado em paralelo com os testes para o quê? Para monitorar a qualidade dos resultados de diagnósticos de doenças virais, né? Então, esse protocolo já é desenvolvido de como que você prepara as amostras, como que você faz a caracterização, estudo de homogeneidade, estabilidade, ele pode ser rapidamente implementado e, em paralelo com essa testagem grande que a gente precisa ter numa pandemia, você também vai se preocupar com a qualidade dos resultados. E aí os laboratórios participantes desses ensaios de proficiência, né, que é o protocolo que eu desenvolvi, eles podem se autoavaliar e verificar falhas no seu processo e melhorar a qualidade dos resultados, né? Então, ter um processo desse é bastante importante aí não só para agora, mas para o futuro, não só na área humana, também na área veterinária. Agora, doutor, o senhor deixou claro muitos dos benefícios, mas a gente faz um retrospecto, né? A gente lembra que no começo da pandemia até testes faltavam e demoravam. Às vezes você demorava 1 dia, 2 dias para ter um diagnóstico de PCR, o que atrasava todo o tratamento da doença e também, né, causava, né, um pânico maior e mais problemas aí na saúde pública do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, nesse caso da pandemia. Trabalhos como o do senhor vem para ficar e, de repente, para dinamizar esse processo, para tornar esse processo mais célere. Além disso, né, do trabalho que o senhor fez, das pesquisas que o senhor desenvolveu aí com grande êxito, né, com o apoio da FAPESP, o que você acha que é necessário que a gente evolua nesse momento para as próximas pandemias, para as próximas situações de risco e de emergência de saúde? Uma ótima pergunta, Guga. Ela vai um pouco além, né, da minha área de atuação, assim, mas o desenvolvimento científico que nós tivemos no período da pandemia foi uma coisa muito grande, assim, né? Eu acompanho a literatura científica, como disse, a minha área de atuação é gestão de qualidade, então
o meu foco do meu trabalho dentro da universidade. Eu trabalho como um avaliador do Inmetro também, em auditoria de laboratórios públicos, privados. O meu foco é garantir que o resultado de uma análise tem os controles necessários para ser confiável, né? Então, isso é bem o meu foco de trabalho. Mas, como pesquisador, eu acompanho muito dos desenvolvimentos no período da pandemia. Uma coisa que evoluiu bastante, e lá no Instituto de Química da USP também nós temos grupos que trabalharam com isso, são os testes rápidos, né? Que os testes rápidos, eles se popularizaram, né? Hoje você tem uma oferta muito grande de testes rápidos, né? Muitos com sensibilidades razoáveis, assim, né? Para uma testagem mais caseira, por exemplo. São testes simples, né? E acho que essa evolução contribuiu bastante, né? É, eu acredito assim que essa parte do diagnóstico é importante porque é o primeiro passo, né? O diagnóstico, ele vai te dar um panorama de como que está a contaminação. Com base nele, né, você consegue promover aí políticas públicas aí, seja de lockdown, seja de vacinação, né? Mas a testagem eu vejo como todas as outras áreas, né? Eu atuo em áreas, por exemplo, eu atuo na área de alimentos, na área ambiental, né? Antes de você tomar uma ação por uma descontaminação numa área contaminada ou de você tomar uma ação relacionado a uma contaminação, um lote de alimentos, o importante é o diagnóstico correto. Então, o diagnóstico vai te dar o tamanho do problema que você tem que tratar, né? E isso acho que evoluiu bastante a parte de testagem rápida e se preocupar, né? Que é o fruto do meu trabalho, né? Da minha vida aí, de mais de 20 anos, se preocupar com a qualidade dos resultados, né? Então, isso é bastante importante. Falou tudo, né? Você falou na questão da qualidade nos resultados e é a questão que preocupa muito hoje é o surgimento, né, de novas pandemias e a demora, né, na resposta das autoridades mundiais em conseguir, né, ter eficiência nesses processos, que a gente sabe que são processos delicados, né? E é importante a gente ressaltar também, como eu falei durante a entrevista, o trabalho, né, da FAPESP aí ajudando e incentivando projetos como os seus, né? Importante a gente fazer esse registro também. Não, perfeito. Inclusive, até eu deixo destaque que eu tinha um trabalho na FAPESP que, na verdade, eu desenvolvi ensaios de proficiência para área de alimentos, em parceria com o Ministério da Agricultura, né? Justamente para avaliar a qualidade dos resultados para análise em alimentos. O Brasil é um grande exportador de alimentos, então nós monitoramos aí resíduos e contaminantes, né? Resíduos de pesticidas, contaminantes ambientais em alimentos, que são passíveis de exportação. E as ferramentas de ensaio de proficiência é uma prova prática para monitorar a qualidade dos laboratórios que fazem, né, esse diagnóstico de alimentos. E na época da pandemia, eu fiz contato com a FAPESP, eu redirecionei os recursos, eu não tinha foco em fazer um ensaio de proficiência para a Covid, eu redirecionei meus recursos, né, sem pedir mais recursos, aproveitando os próprios insumos que eu tinha, eu redirecionei meu trabalho, a FAPESP aprovou, né, incentivou, e a gente acabou desenvolvendo esse protocolo para o ensaio de proficiência para diagnóstico de Covid, né, que não era nem foco inicial do nosso trabalho. Isso é um trabalho muito legal, ele foi publicado na revista internacional, teve um impacto bastante positivo. Assim. Realmente foi muito bom uma coisa da FAPESP. Igor Olivares, eu quero agradecer a sua participação nesse Estúdio Alesp, também agradecer a contribuição aí que a Universidade de São Paulo, né, Campus São Carlos, trouxe para esse programa. Até um próximo encontro, muito obrigado pela sua participação, viu, Igor? Muito obrigado, Guga. Um abraço para vocês.